Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Uma vez mais aqui falando, irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima. Meus irmãos e irmãs, quero aqui agradecer todas as pessoas que têm seguido o nosso ministério, também a fundação, ONG Pão e Vida. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, em o nome do Senhor Jesus. Quero aqui agradecer aquelas pessoas, meus irmãos e irmãs, mesmo não congregando, mesmo morando distante, que tem aí plantado a sua semente de fé, de amor para com o nosso trabalho. Amém, meus irmãos? Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que todos os ministérios, irmãos, requer de todos nós, Então, é maravilhoso, irmãos, quando nós entendemos, o quanto é importante, meus irmãos, nós plantar também na obra de Deus. Eu quero aqui dizer a vocês, pela infinita misericórdia, irmãos, já estou aí nos meus 29 anos, da qual eu sirvo ao Senhor Jesus, na luta, na prova, na dificuldade, mas eu tenho lutado, meus irmãos e irmãs, com todas as minhas forças para servir o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós somos servo, e o servo, irmãos, ele só consegue manter o seu cargo de servo se ele servir. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, é simples assim, certo? Aquele que não serve, irmãos, ele não é servo. Amém? Tá tudo bem, irmãos e irmãs, que existe vários títulos, título disso, daquilo, daquele outro, apóstolo, não sei o que mais. Não sou contra, irmãos, tudo bem, que tudo é questão de administração ministerial, mas, irmãos e irmãs, no final de tudo, meus irmãos, é que nós somos servo, e temos que servir a obra de Deus. Amém? Ou melhor, irmãos, nós somos soldado, nós somos soldado no reino de Deus aqui nesse mundo. O próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui nesse mundo, ele viu, irmãos, a incredulidade humana, não só viu como foi tratado, amargamente pelos incrédulos, irmãos, aqui na atualidade, a ponto de tirar a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele disse, a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, meus irmãos e irmãs, é gratificante quando nós aprendemos a ser servo. Servo, meus irmãos e irmãs, ele ora, servo, ele contribui. Servo, irmãos, quando ele não pode contribuir, ele ora, Então, irmãos, tem muitas maneiras de nós sermos, irmãos, servo na presença do nosso Deus, o nosso Pai. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos e irmãs, como eu estava dizendo sobre a palavra servo, então, meus irmãos, nós temos que entendermos que nós somos servos de Deus, indiferente de título, de cargo, porque, meus irmãos e irmãs, quem serve a Deus, irmãos e irmãs, ele é abençoado pela mão do nosso Deus, o nosso Pai. Por isso, que tem uma parte na Bíblia que Deus diz para nós procurarmos, apresentarmos diante de Deus como obreiro, como servo aprovado. Porque, meus irmãos e irmãs, pode ter porquê, irmãos, que muitas vezes nós somos tentados, nós somos provados, de diversas maneiras, porque através da prova, Deus ele vê que nós somos leais para com a sua palavra, Por que Jó, irmãos, ele perdeu seus familiares, perdeu tudo quanto ele tinha, porém, meus irmãos, a sua fé ficou a fé intacta na pessoa de Deus. Por quê? Porque, meus irmãos e irmãs, o diabo ele lançou um desafio contra Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, o diabo ele é astuto, certo?
O diabo, irmãos, nós temos que entender uma coisa, ele é um grau abaixo de Deus, certo? Então, ele trabalha, irmãos, em oculto, nos bastidores, provocando todo tipo, irmãos, de confusão, né? A confusão para o inimigo, quanto pior para ele, melhor. É por isso que a palavra de Deus diz que ele veio matar, roubar e destruir. Porém, meus irmãos e irmãs, na passagem de Jó, os irmãos podem ver que Jó estava de boa, servindo a Deus, com as suas fazendas, com seus filhos, né, irmãos? Mas, né, o inimigo ali ao derredor, buscando um jeitinho, porque é assim que o diabo trabalha, irmãos. O diabo, ele não quer ver uma pessoa feliz, servindo a Deus, né, alegre, contente. O diabo, irmãos, ele não quer ver a família, né, um casamento feliz, não, né? Então ele fica ali buscando uma brecha. E, meus irmãos e irmãs, nós devemos estar atento na presença de Deus. Claro, meu irmão, minha irmã, que Deus permitiu, né, a provação na vida de Jó. Porque se Deus não tivesse permitido, nada teria acontecido, irmãos, né? Mas o diabo foi astuto, foi lutando, e o próprio diabo disse: é claro que Jó te serve, porque se ele pede uma fazenda, você dá duas. Tudo que ele pede, você dá para ele. Deixa eu tocar nos bens dele para você ver se ele não vai desviar, se ele não vai blasfemar contra o seu reino, né? E Deus falou: não, eu conheço o meu servo Jó. Jó, ele é uma pessoa íntegra, ele serve a mim de verdade. Ele serve a mim não por coisas materiais, né? E assim, meus irmãos e irmãs, aconteceu. Como todos nós sabemos, né, Deus permitiu e o diabo destruiu a família de Jó. O diabo destruiu as fazendas de Jó, né? Jó, irmãos, ele perdeu tudo quanto ele tinha, né? Mas ele não perdeu a sua fé para com Deus. E no final, né, irmãos, no final, Jó tinha perdido as suas fazendas, os seus filhos, e no final, né, a Bíblia diz que no corpo de Jó, irmãos, saiu, né, lepra, né? A Bíblia diz que Jó, ele coçava, né, irmãos, com um caco de telha, aquela lepra que estava em seu corpo, né, a ponto da sua própria esposa chegar, né, quando ela viu Jó ainda orando, falando com Deus, ela chegou e disse para Jó: por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Porque olha aí o que ele tem permitido acontecer na sua vida. Perdeu seus filhos, perdeu suas fazendas, e você ainda continua ainda falando com esse Deus. Olha aí o que ele permitiu. Mas Jó, meus irmãos e irmãs, respondeu àquela mulher. Jó disse: olha, mulher, você fala como a tola, você fala como uma pessoa que não tem noção do que está falando. Isso que tudo que aconteceu, né, foi permissão de Deus, né? E tudo, meus irmãos e irmãs, veja bem, tudo que o diabo queria tirar de Jó, irmão, sabe o que era? Era que Jó blasfemasse, certo? Que Jó blasfemasse, que Jó falasse palavras negativas. Meus irmãos e irmãs, quantas pessoas, irmãos, que começam até bem na obra de Deus, né? Mas aí, meus irmãos, quando surgem as provas, lutas, dificuldade, eles começam a se maldizer, começam a arrumar picuinha, né, irmãos? E aí, meus irmãos e irmãs, o próprio Deus vê que a pessoa não é firme, o próprio Deus vê que a pessoa não é leal. E assim aconteceu sobre a vida de Jó. E Jó, meus irmãos e irmãs, falou: mulher, Deus permitiu acontecer isso. E eu quero te dizer ainda mais, mulher, quando eu vim a esse mundo, eu não trouxe nada, eu vim sem nada. Não tinha filho, não tinha fazenda, nem roupa eu tinha quando eu vim a esse mundo. E o dia que eu partir, que eu ir embora desse mundo, também não vou levar nada. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó disse isso, meus irmãos e irmãs, o diabo caiu por terra. Amém? E Deus, irmãos, virou novamente o cativeiro de Jó. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos.